Essa aqui é bem interessante, aqui do Alexandre Shoa, que pergunta aqui, jogar para a mesa a opinião de vocês aí. Como é que vocês analisam o projeto de construção de OES estaiada no cenário do Brasil atualmente? É um modelo viável? Essa parte. A gente vê aí algumas obras de arte estaiada, né? Por exemplo, que acho que Curitiba tem, né? Uma ponte aqui, Laguna tem outra, e tem várias aí pelo Brasil aí, né? Essa definição de ser estaiada aí, como é que vocês veem isso aí? Já que você olhou para mim, eu acho que é muito mais de minha opinião, assim, eu acho que toda a OE, né, quando ela está dentro de um centro urbano, né, ou próximo de um centro urbano, ela tem uma vocação, né, de ser algo que contribua, né, que contribua para o bem-estar, né, que contribua para, né, para tornar a coisa ser uma obra de arte Puxa para um lado da arquitetura, Isso, e eu acho assim, uma OE, na pior das hipóteses, ela não deveria aparecer, né? E a gente perde às vezes um pouco isso. Tem OEs que deveriam ter um desenho mais simples, né? Algo mais limpo, que não interferisse tanto, né, nas cidades. E a estaiada, ela é o oposto, e eu acho que ela se aplica não tanto. Acho que existem pouquíssimos exemplos no Brasil que ela tem uma aplicação pelo grande vão a ser vencido, né? Mas eu acho que como justificativa, sim, você aproveitar né, aquela funcionalidade que você tem, aquela demanda de uma travessia, para já fazer algo que contribua aí, né, para a beleza, ou para transformar num cartão postal, é válido. Né? Aí de Laguna, lá, por exemplo, puxa da minha terra ali, a ponte Anitta Garibaldi. Aí tem Novembro Azul, aí está aí, tá azul, tem as coisas. E aí, Mauro, como é que tu vê isso aí? Então, eu acho que realmente algumas pontes elas vão além da função dela de simplesmente ser uma travessia, uma passagem, né? Você pega São Paulo, aquela ponte estaiada que eu não sei, não me recordo o nome dela, mas ela é um marco para a cidade, né? Um símbolo. É um símbolo para a cidade. Virou, depois construiu. São Paulo tinha outro símbolo, aí depois construiu aquela ponte, né? Virou um, né? Até Curitiba, aqui a gente tem uma aqui pertinho de nós, aqui, né? Na passagem a gente passou por ela, então aquilo é um símbolo, é um marco para a cidade, né? Então a função dela acaba sendo maior do que simplesmente uma travessia, uma passagem, né? E a gente tem agora também, que você não comentou ainda, a nova ponte de Guaratuba também, né? Que também será uma ponte, não será estaiada, né? Vai ser extradorso, né? Extradorso. Mas mesma aparência. Mesma aparência. E essas coisas destacaram, né? Estaiada, né? E vai, como tá falando aqui na mesa, né, Diego? Do simples, né? Chama atenção. Como é que tu vê isso aí? Sim, tem o apelo estético muito, muito importante. Isso envolve política muitas vezes, não somente engenharia, né? Mas assim, a nossa ponte aqui de Curitiba, né, já que nós estamos aqui, ela também foi uma ponte estaiada, mas foi uma ponte empurrada, que é um sistema de construtivo no qual muitas vezes não se aplica, ou não seria necessário fazer o estaiamento. A gente tinha escolas provisórias ali que tem fundações ali que foram perdidas, né? Então, é uma definição que é funcional, devido ao vão, e tem esse aspecto estético também. Mais uma pergunta chegando aqui do Fernando Arantes, né? Da boa noite aqui. Boa noite, Fernando. Ponte estaiada e extradorso, qual a fronteira entre as duas soluções? Quando chamamos de ponte estaiada e extradorso, pode-se dizer que a estaiada é a solução superior a extradorso? Vocês veem isso aí? Não, são coisas, são soluções que são diferentes, são distintas uma da outra. Claro, no limite, né, no limite entre uma e outra, muitas vezes se confunde, mas no geral, conceitualmente, são sistemas distintos, né? A estaiada, o estai tem a função predominante de suspender, né, os elementos da ponte. Claro que devido à inclinação surge alguns esforços horizontais, mas a função predominante é de suspender, né, vamos falar assim, os elementos da ponte. E a extradorso é quase como se você trouxesse a proteção
para fora da ponte e com isso ganhar uma flecha maior, né? Conceitualmente são essas as diferenças. É claro que à medida que o extradorso começa a crescer nessa distância, esse afastamento, né, dos cabos em relação à ponte começa a crescer, mas ela começa a se aproximar de uma estaiada, né? Mas conceitualmente são pontes diferentes, né? Bom, acho que... Bom, nem sei se tem que complementar, mas é isso aí. Bom, mais uma pergunta chegando aqui. No caso de vigas pré-moldadas, aqui, Diego está perguntando aqui, no caso de vigas, o Alexandre Uchoa perguntando aqui, no caso de vigas pré-moldadas transportadas para o local da obra, alguns problemas no transporte podem gerar perdas de desempenho da viga, tipo ser submetida à torção durante o transporte? Essa questão do transporte da viga pré-moldada interfere em alguma coisa? Interfere, né? Interfere. Na verdade, a questão do transporte é muito importante. Muitas vezes a gente delimita o vão pela questão do transporte. Então, a gente comentou isso no início, né? A questão construtiva, a questão de transporte. Isso é o que às vezes define a tipologia estrutural, o número de vigas, a altura da viga. Então, se a gente prevê uma dimensão de viga no transporte, o transporte não é feito adequadamente, ou a montagem, muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente faz com 2 guindastes, né? Existem diversos casos de fissuração devido à instabilidade. Então, a gente prevê alguns travamentos que devem ser feitos para evitar esse tipo de problema, né? A gente tem espessuras mínimas de alma para evitar esses problemas. A gente põe enrijecedores laterais, muitas vezes, se a viga é muito extensa, porque a gente não quer que a viga seja danificada durante o transporte, né? E você tem, complementando, vamos dizer, a solução disparada, a solução mais amplamente utilizada no Brasil são vigas pré-moldadas protendidas, né? E não é incomum você ter vigas com 500, 600, 400 toneladas de força de compressão, né? Comprimindo uma grande viga. Então a preocupação, sim, de manter o eixo da peça durante o transporte, durante a verticalização, o lançamento, é importante. Você pode ter uma ruptura de uma viga dessa, pode ter problemas sérios aí. Bom, mais uma pergunta aqui no chat aqui, mais voltar à parte de concepção aqui. No caso de viadutos em interseções em desnível, na opinião de vocês, é melhor fazer aterro da pista e fazer OE apoiada na crista do aterro com um vão maior e sem muro ala, ou fazer, aí complementa aqui, um vão menor com um muro de ala? Já me informaram que a compactação do aterro depois do encontro feito causa deslocamento na estrutura de concreto, procede? Acho que cada caso é um caso, viu? Caso. Tem muitas variáveis aí, né? Tem muita coisa para analisar aqui. Tem muita coisa para analisar. Essa pergunta aqui. Que, de um modo geral, a superestrutura de uma ponte ela é mais cara que o aterro, né? A alça de acesso, né? de um viaduto, né? Então, a gente tem várias soluções de terra armada, solo reforçado, para fazer esses aterros de cabeceira, né? Que são mais econômicos que uma superestrutura inteiramente armada de ponte. Então, existe um limiar até onde você vai fazer um aterro muito alto, né? 8, 10, 12 metros de altura, ou seria mais econômico estender o viaduto? Acho que é essa a pergunta mais ou menos que ele fez, né? Até onde é mais interessante? É um estudo de alternativas, que faz parte da etapa de projeto a gente ter esse estudo. Eu acho que tem um fator que é muito importante. No começo da nossa conversa, né, a gente estava falando sobre sondagens, né, e dessa interação da estrutura, né, de solo e estrutura. E esse equilíbrio, né, do tamanho que você vai fazer um aterro, a extensão versus a extensão da OE, muitas vezes passa pela qualidade daquele terreno, né? Se você tem uma região, por exemplo, com solos muito moles, muitas vezes é preferível você estender a OE o máximo possível, deixando uma pequena porção de aterros menores possíveis, né? E já ao contrário, quando você tem solos muito bons, você acaba reduzindo a OE e fazendo aí aterros em terra armada, outras soluções, né? Ou aterro convencional. Tem o contexto urbano também, né? Da onde está inserido esse viaduto, essa ponte, né? Às vezes é interessante estender o viaduto, às vezes não. Então tem toda a parte estética, o contexto urbano ali que também pode interferir nisso, né?
Então, que também deve ser levado em conta, né? Essa é uma coisa, aproveitando, né, Mauro, esse nós discutimos bastante, esse assunto, e é um aspecto que a gente vê um pouco negligenciado hoje, né? Claro que eu não posso generalizar isso, né, de maneira alguma, mas às vezes falta essa preocupação de uma OE, né, de um viaduto dentro de um centro urbano, essa preocupação não só com a funcionalidade como travessia, mas a preocupação em que aquilo não agrida, né? Não agrida que aquela região, né, não fique algo feio, grosseiro. Muitas vezes um paredão em terra armada fica algo, né, que pesa contra, né? Ou, né, às vezes tem algumas soluções que não ficam legais, não ficam bonitas no meio urbano, valendo a pena, às vezes deveria pelo menos valer a pena vocês estender um pouco mais a OE, né, fazer algo mais agradável aí. Tem aqui o registro aqui do professor Rodrigo, aqui, que é o coordenador aqui da Pós-OE, mandando um abraço aqui, e falando realmente aqui desse mercado que está em expansão aqui, tanto na parte rodoviária, como também em ferrovias, né? Nós temos as OEs em ferrovias, né? A gente estressou muito aqui o assunto rodoviário, mas também, né, Diego, nós temos a parte ferroviária das OEs, né? Hoje é um dos setores aí nacionais que mais cresce, né? Se você olha a projeção para nosso escoamento agrícola para 2030, 2050, a porcentagem do modal ferroviário está disparando a ponto de ele vai se tornar em algum ponto até virar o jogo, né? Pela sua grande capacidade de suporte. E, naturalmente, com essas obras bilionárias, posso dizer assim, né? A gente tem a Ferrovia Norte-Sul e outros exemplos aí de ferrovias, demandam diversas obras de infraestrutura. E no caso da ferrovia, pela uma limitação do grade, a gente acaba tendo que ter... não pode ficar subindo e descendo, né? A gente tem inclinações limites. Então, a gente acaba tendo trechos mais extensos em obra de área especial. Então, quando tem OAE, ainda são OAEs extensas, né? Altas, muitas vezes. Então, que requer um projeto, né? Um custo com um projeto muito maior, né? Então, eu vejo como um ótimo potencial para a área de projeto de OE, as ferrovias. Mandei um link aí para a mesa aí, pedi para abrir uma foto aí. Mandei lá no grupo lá. Vê se consegue abrir, Juliano, por favor, aí. O Fábio falou da questão de solos moles aí. Tem essa obra aí, deixa eu ver se você consegue abrir aí. BR-101, Santa Catarina, região de Araranguá, não sei se vocês conhecem lá. Tá? Se for ver, essa é uma obra clássica, né, de obra de arte especial, aonde aqui tem uma região aqui de banhado, região de solos mole, aqui, granja de arroz, mas que a pista existente da rodovia era uma cota um pouco mais baixa, e tinha um problema de alagamento. Quando alagava lá, a BR-101 ficava interditada totalmente para o tráfego, né? Então, assim, pessoal, quando projetou essa OE, uma OE que é elevada com grande extensão, e realmente o pessoal já utilizou agora com essas enchentes que deu, essas cheias aí. Então a pista alaga, né? A pista alaga lá, a pista antiga alaga, e aí o tráfego passa aí pela pista nova, né? Olha o tamanho do... Vê se consegue voltar. Sim, isso acontece também muito na região, né, Baixada Santista, né? Também lá tem solos muito moles, né? Se fazer aterros acaba inviabilizando, né? Não funciona. Então sempre não tem, eu falo como eu digo lá na pós, lá na aula da pós, você deve ter numa OS você combinar todos os tipos de soluções, materiais, condições de solo, metodologias de construção, você chega a milhares de possibilidades, né? Literalmente milhares de possibilidades, né? Então não tem solução pronta, né? Não tem solução, não tem receita de bolo. Isso dá para pegar um gancho de novo, voltar na questão que a gente falava no começo também da questão dos softwares, né? E talvez por isso seja esse um dos fatores que os softwares diferente, claro, edifícios é uma outra ciência, tem muita complexidade, né? Nós fazemos também, mas os softwares conseguem encontrar algo assim
que funciona na maior parte dos casos. E nas OEs, acho que uma das dificuldades é essa, que os softwares ainda têm essa limitação, porque não realmente a variação, né, os tipos das estruturas é muito grande, né? Diego, voltou uma pergunta aqui de software aqui no chat aqui. Vou perguntar para ti aqui. Pergunta aqui como é que está essa relação de profissionais recém-formados ali, saindo da faculdade ali, com software. É visto aí lá na faculdade, lá, na engenharia civil lá, ou trabalha mais na base raiz lá dos cálculos lá? De um modo geral, os cursos de graduação, e eu coloco até a Universidade Federal, ainda tá muito atrás dessa questão. A gente fica sempre ainda muito na questão teórica, né? Até por uma questão de limitação de tempo, e vê-se muito pouco dos softwares, né? O software ele tem sua importância, né? Eu acho que é importante você fazer um curso, ter o aprendizado, né? Ele não pode servir de muleta, né? Que nem o Mauro já comentou, né? Ele vai precisar do profissional que opera atrás, mas hoje, de modo geral, o recém-formado ele não sabe operar o software e ainda tem muita dificuldade da visão estrutural do processo. Então, são duas coisas que ele tem que aprender para poder iniciar essa vida de projeto estrutural.